Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de ciências, tá bom? Já fizemos de geografia, de história e agora de ciências. Para fechar essa semana, como na semana passada foi de português e matemática, essa semana eu quis passar as matérias complementares, tá bom? Vamos fazer a página, presta atenção nisso aqui, tá? Vamos fazer a página 98, não iremos fazer a página 99 e faremos da 100 até a 103, tá bom? Deixa eu ver aqui, a 100 é só leitura e a 103, não, a 102 tem uma questão só, então, assim, são atividades bem simples, tá bom? Eu vou explicar tudo pra vocês. Vamos iniciar o capítulo 7, tá? Não é a unidade 7, é o capítulo 7, que fica dentro da unidade. A unidade que nós estamos estudando é essa aqui, ó. Alimentação saudável, se eu não me engano. Ser saudável. Esse aqui é a unidade que a gente está estudando. Hoje a gente vai abrir o capítulo 7, que é o nosso estilo de vida, nossa saúde. Então, como a gente vive determina como será a nossa saúde, se a gente pratica exercício físico ou não, se a gente tem uma boa alimentação ou não. Então, a gente já viu um pouquinho falando da pirâmide alimentar, das dietas, do carboidrato. Vimos aquela tabelinha atrás dos alimentos, onde mostra o valor nutricional de cada alimento, tanto de gordura, tanto de carboidrato. Então, a gente tá vendo tudo sobre uma alimentação e uma vida saudável. E vamos dar continuidade aqui no estilo de vida e nossa saúde. Começa com uma foto aqui de 5 crianças e cada uma, na camiseta delas, está escrito uma coisa, que é o que forma um estilo de vida saudável, né? Uma atividade física, uma alimentação, dormir e se divertir, otimismo e bom humor e, óbvio, amizades, né? Que faz você ter uma vida mais feliz, um estilo de vida mais saudável tanto para o seu corpo quanto para a sua mente, tá? As amizades são muito importantes. E aqui começa fazendo umas perguntinhas para iniciar o capítulo. Então, tem assim: você leva uma vida saudável? Neste capítulo, vamos reconhecer hábitos que não fazemos, que não nos fazem muito bem e que podem gerar obesidade. Também vamos identificar hábitos promotores à saúde. Então, vamos ver o que faz mal e o que faz bem, tá bom? Para iniciar, no caderno, gente, todo mundo tem que fazer isso, tá bom? Todo mundo. Tô vendo que vocês estão mandando várias atividades incompleto. Eu não vou ficar mandando refazer, tá? Já tá no final do ano, então eu vou dar ok lá. Só que eu marco quem fez tudo e quem fez incompleto, tá bom? Então presta atenção no vídeo. Sempre que eu pedir pra fazer alguma coisa no caderno, faça, ok? E me mande as fotos. Então, no caderno vocês vão fazer 2 listas. Uma de hábitos que prejudicam a nossa saúde e outra de hábitos que promovem a nossa saúde. Então, o que prejudica a nossa saúde? Ser sedentário, ficar o dia inteiro deitado sem praticar nenhuma atividade física, comer muitos doces e gorduras, dormir mal. Tem várias coisas que prejudicam a nossa saúde. Vocês vão fazer uma listinha. Se quiser pesquisar também não tem problema. E vão fazer uma listinha também das coisas que fazem bem para a saúde. Então, comer frutas e legumes, se exercitar, ficar menos tempo na frente da televisão ou de eletrônicos, beber bastante água e várias outras coisas que fazem bem para a nossa saúde. Vocês vão fazer 2 listinhas, uma para o bem e uma para o mal. Converse com os colegas sobre os hábitos mencionados no item anterior. O que vocês podem fazer para melhorar os próprios hábitos alimentares? Essa é uma questão que vocês têm que escrever, tá? Vocês vão responder no caderno de vocês. O que vocês podem arrumar para ter uma alimentação saudável? Então, eu posso beber mais água, eu posso comer mais frutas, eu posso deixar de comer tantos doces. Isso para ter uma alimentação saudável para minha saúde ficar boa. Esse vídeo, gente, vou contar um segredo para vocês. Esse vídeo e essa aula é para mim também. Esse capítulo
do livro, ele serve pra mim, porque eu tenho uma alimentação muito ruim, eu quase não pratico exercícios, mas eu tô tentando mudar isso aos poucos, né? Porque realmente quando você vai crescendo, você vai vendo que prejudica muito o seu bem-estar, o seu dia a dia, e é uma coisa que a gente sempre tem incentivado e a gente acaba nunca fazendo, mas é importante. As crianças, geralmente, elas já têm, já gastam mais energia, apesar de que hoje em dia as crianças têm feito menos atividades físicas. Antigamente, as crianças passavam o dia todo correndo, o dia todo brincando, gastavam muita energia, chegavam em casa mortas, tomavam banho, jantavam e dormiam. Hoje em dia não, as crianças às vezes viram à noite jogando no celular, e isso é muito prejudicial, tá bom? Comem muitas besteiras, muitos doces, são raras as crianças que têm uma alimentação regradinha com legumes e verduras, a maioria come muito salgadinho, muitos doces, muito refrigerante, então é uma coisa que assim, se você começar a criar o hábito desde criança, você vai ter uma vida bem melhor, tá bom? Eu falo por experiência própria. Em sua opinião, situações difíceis e desagradáveis podem fazer mal para a saúde? Como você reage quando enfrenta situações assim? Presta atenção. Eles estão perguntando de situações difíceis no seu dia a dia. Então, eu queria fazer uma coisa e não deu. Minha mãe falou que ia me levar em algum lugar e aí não deu. Ou meu celular quebrou, ou a internet caiu. O que você faz quando essas coisas acontecem no seu dia a dia? Muitas pessoas, elas recorrem à comida, né? Então, eu não tenho nada pra fazer, eu vou comer. Eu vou assistir aqui um filme, minha internet caiu, eu vou comer alguma coisa. Eu vou passar o dia inteiro no banho. Eu vou... Entendeu? Esse tipo de coisas que a gente recorre quando algo dá errado. Eles estão querendo saber se isso acontece com vocês e como vocês reagem quando uma coisa não sai de acordo com o planejado. O que vocês fazem? Vocês se alimentam para tirar essa frustração? Vocês comem muito doce? Ou quando vai em uma festa, vocês comem demais? Como que é essa alimentação de vocês, tá? É isso que eles estão perguntando. Tudo isso vocês vão responder no caderno, tá bom? Pode colocar, não, eu não desconto na comida, ou não, eu me alimento super bem, eu gosto de frutas, gosto de legumes, como poucos doces. Então você vai colocar de acordo com a sua rotina. Não existe resposta certa ou errada, porque eu não tô aí na sua casa pra saber, tá bom? A página 99, como eu já disse, vocês não precisam fazer aquela atividade prática que geralmente a gente faria se a gente estivesse lá na escola. Então vamos pular direto para a página 100, que é uma página somente de leitura e eu vou fazer ela para vocês. Lanchinho mais telinha, igual a... um ponto de interrogação aí. Vamos conhecer um fato alarmante. Hoje em dia a população é mais obesa do que no passado. Quanto tempo você passa na frente da telinha? Nos dias de hoje, muitas pessoas têm o hábito de ficar horas assistindo TV, jogando videogames ou conectadas à internet por meio de celulares ou tablets. São atividades sedentárias, isso é, que exigem pouco das capacidades físicas do nosso corpo e que requer baixo gasto energético. O aumento do sedentarismo associado a uma alimentação rica de açúcar e gordura é um caminho para a obesidade. A obesidade pode ser entendida como um acúmulo excessivo de gordura no organismo. Um dos sinais da obesidade é o aumento de peso corporal ou aumento da medida na cintura. Então, como as pessoas, elas passam mais tempo na frente da TV, passam mais tempo jogando videogame, passam mais tempo no celular e consomem muito mais doces e gorduras do que antigamente, a taxa de obesidade, de gordura da população subiu muito em relação às gerações passadas, tá bom? Que não tinha esse hábito de ficar tanto tempo no sedentarismo. Hoje em dia, há evidências de que uma grande parcela da população, inclusive crianças, é mais obesa do que no passado. Como a obesidade se relaciona ao aumento de risco para uma série de problemas de saúde, é importante parar e pensar: será que estamos tendo um estilo de vida saudável? Do que estamos nos alimentando? Será que passamos tempo demais na frente da telinha?
e tempo de menos em atividades que exigem mais do nosso corpo? Reflita sobre os seus hábitos e reavalie-os. Afinal, você é bastante jovem e é importante ter saúde para gozar de muitos anos de vida que ainda tem pela frente. Então, eles estão falando que, principalmente as crianças, né, elas estão tendo um nível de obesidade muito maior e que isso começando tão cedo, quando elas forem adultas, os riscos de ter problemas de saúde, ter um AVC, um entupimento de veias, ter um problema cardíaco, uma diabetes e milhares de outras doenças que a obesidade traz, é muito maior, porque está vindo desde a infância esses maus hábitos, essa alimentação rica em gordura e açúcar, tá? Então, por isso que é preocupante e lá na frente a gente pode colher frutos não muito bons por causa desses hábitos que a gente tem agora, principalmente vocês que são crianças, tá bom? Página 101. Observe as imagens da página anterior. Tem aqui 2 imagens. Uma alimentação desbalanceada, né? Aparentemente na frente de uma televisão, com refrigerante, umas batatinhas, assistindo TV, contribuem para o aumento da obesidade. E embaixo, nas brincadeiras, além de exercitar o corpo, aumentamos a nossa interação com outras pessoas. Então, tem os 2 extremos aí, né? Uma pessoa totalmente sedentária, assistindo TV e comendo alimentos que não são saudáveis. E embaixo as crianças brincando, gastando energia e socializando, né? Tendo uma socialização com outras crianças. Cadê? Observe as imagens e converse com os colegas. Que hábitos favorecem a obesidade? Você tem alguns desses hábitos? Outra coisa que vocês vão responder no caderno, tá? Essa atividade tem bastante coisa para responder no caderno, então já sabem que quem não mandar foto de atividade no caderno, eu já vou marcar lá que está incompleto. Vamos lá. O que favorece a obesidade hoje em dia? Né? O sedentarismo, além de tudo, antes de tudo, que é passar muitas horas no celular, muitas horas na frente da TV, não se exercitar, comer muito doce, comer muita gordura, não fazer nenhuma atividade física durante o dia, nem durante a semana, nem durante o mês, nem durante o ano, tá? Então, tudo isso vocês vão colocar aí e vocês vão colocar o que vocês fazem, o que vocês não fazem. Ah, Pro, eu como muito doce, mas eu brinco bastante na rua. Deu uma balanceada aí. Ah, Pro, eu fico muito no celular, mas eu como bastante fruta. Então, deu uma balanceada. Ou então, pode ter, né, com certeza, inclusive eu, uma pessoa que seja totalmente com hábitos errados, que come muito doce, come muita gordura, não pratica nenhum esporte e fica muito no celular. Então, vamos rever, vamos nos reavaliar para ver o que a gente está fazendo de certo e o de errado, que vai ser prejudicial somente a nós mesmos, né? Embaixo. Analise os gráficos abaixo e complete o relatório feito por alguns pesquisadores. Então, tem aqui 2 gráficos da obesidade na população brasileira. Proporção de homens obesos e proporção de mulheres obesas. Tem aqui em porcentagem, né? 10% e foi subindo nos anos de 2016 até 2012. E das mulheres também é a mesma coisa. Dos homens chegou quase no 20, ficou aqui em 18, 19. Das mulheres já não subiu tanto, ficou aqui no 16, tá bom? Então a gente tem uma margem aí da obesidade nos homens e nas mulheres no decorrer desses anos aí, de 2006 a 2012, tá bom? Problema. Vocês vão ter que completar esses espacinhos em branco aqui, eu vou explicar para vocês. Problema. As pessoas estão ficando mais obesas? Então, esse é o tema desse textinho aqui. O que fizemos? Pesquisamos o tema e constatamos que há vários critérios para avaliar se uma pessoa está obesa. A medida da cintura é um deles. Compilamos os dados sobre a população brasileira de 2006 até 2012. O que observamos? Nos gráficos acima podemos ver que a proporção de pessoas com obesidade em 2006 era cerca de
Quantos por cento? Dá uma olhadinha aí bem de pertinho de qual risquinho que tá saindo a linha azul e a linha vermelha. Ó, eu falei pra vocês que era no 10, mas na verdade é no pontinho de cima, é no 11, tá bom? Então, 11% da população era obesa. Vocês vão colocar aqui nesse risquinho 11% entre os homens e também 11% entre as mulheres. Já em 2012, esses valores passaram para cerca de quanto entre os homens? Vai olhar aqui, ó, pega uma régua, alguma coisinha retinha para vocês verem até onde está indo essa linhazinha, tá? Ela tá um pouco abaixo do 20. Dá uma olhada aí em quanto que tá a porcentagem entre os homens e depois entre as mulheres, tá bom? Você vai marcar aí a porcentagem, igual você marcou o 11%, agora você vai olhar a pontinha da linha para ver até onde ela chegou, tá? O que concluímos? A análise dos dados nos permite dizer que a proporção de pessoas com obesidade na população brasileira aconteceu o quê? Abaixou ou aumentou? Então, vocês vão colocar aí. E vai colocar também e qual aumentou mais, se foi os homens ou as mulheres, tá bom? Em 2012 existiam mais homens obesos ou mais mulheres obesas? Você vai colocar aí na resposta, tá bom? Página 102. Explore o cartaz que um grupo de alunos fez sobre o tema obesidade. Ritmo de aumento de obesidade infantil no Brasil preocupa médicos. Dados indicam que casos entre crianças de 5 a 9 anos se multiplicam nas últimas décadas. As estatísticas apontam que a obesidade infantil é a que cresce mais rapidamente no Brasil. E o cenário agravado por mudanças nos hábitos alimentares, ampla oferta de produtos hipercalóricos que tem muita caloria e menos atividades físicas nas horas de lazer preocupam os médicos que lidam com o problema. Dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2008 e 2019 do IBGE, 2008 e 2009 do IBGE, indicam que em 20 anos os casos de obesidade mais do que quadruplicaram, ficaram 4 vezes maiores. Entre as crianças de 5 a 9 anos, chegando a 16,6 nos meninos e 11,8 nas meninas. É de chorar como está o vertiginoso, o aumento, como o ritmo está maior, diz a nutricionista Inês Rugani, professora da UERJ, nossa, tô ruim hoje, e sanitarista do Instituto de Nutrição Anne Dias. A obesidade vem aumentando e faz tempo entre os adultos, mas era observada na infância dessa forma. Tratamos a obesidade infantil como uma epidemia pelo ritmo vertiginoso de aumento que está tendo no mundo, e o Brasil está acompanhando esse fenômeno. Então, eles estão colocando como se fosse uma doença a obesidade, né? Que tem subido tão rápido e todas as crianças estão tendo esses níveis elevados tão rapidamente que não está conseguindo controlar, né? É como se fosse uma epidemia. Entre os fatores que levam ao aumento de peso, ainda na infância, especialistas destacam mudanças no padrão alimentar, redução de práticas de atividades físicas nas horas de lazer e diferentes hábitos nas refeições, não raro feitas na frente da televisão. Os jogos antes eram na rua ou na pracinha. As crianças gastavam energia, diz o endocrinologista pediatra Paulo Solberg. Hoje as brincadeiras são os videogames. A noção de que elas têm que fazer atividade física é nova, porque antigamente elas faziam naturalmente. Acredita, isso tem que ser passado de pai para filho. Então tem aqui escrito, né, o que é vertiginoso, que é que ocorre rapidamente e é muito intenso.
E tem a questãozinha aqui embaixo. Após a leitura do texto de jornal, responda qual era a proporção de crianças obesas no Brasil há cerca de 20 anos. E por que há mais crianças obesas hoje? Então, eles já deram todos os motivos aqui, porque existem crianças mais obesas hoje do que antigamente, né? Porque antigamente as crianças praticavam atividade física naturalmente, elas brincavam na rua, elas corriam o dia inteiro, como eu já falei para vocês no começo. Então era muito natural elas terem essa atividade física na rotina. Hoje em dia não. Hoje em dia a diversão é o videogame, a diversão é os jogos no celular, e isso acaba fazendo com que a criança fique sedentária. E também a alimentação mudou muito, né? Antigamente as crianças, e não só as crianças, os adultos também, eles se alimentavam muito melhor, comiam mais verduras e legumes. Hoje em dia é raro adultos mais ou menos assim, até uns 30 e 40 anos assim, ainda tem essa defasagem de comer bastante doce, de comer bastante gordura. Agora, lógico, as pessoas mais velhas, os avós, né, os bisavós, eles ainda têm essa cultura de comer coisas mais saudáveis, e por isso eles vivem mais. Provavelmente essa nossa geração vai viver muito menos do que a geração dos nossos avós. Por causa dos costumes mesmo, por causa que não tem alimentação boa, não tem atividade física, é muito preguiçoso, é muito sedentário. Então, vocês vão colocar aí tudo isso. Por que as crianças hoje em dia são mais obesas? Tem 1 milhão de porquês que vocês podem colocar. Usem essas linhas, tá bom? Eu não quero um exemplo só não, eu quero vários. Eu tô falando aqui, ó, o vídeo já tá com 21 minutos e eu tô falando pra caramba pra vocês terem bastante argumentos aqui na hora de responder, tá bom? Usem essa mãozinha aí pra responder direitinho. E a última página tem aqui uns balõezinhos e umas criancinhas falando. Seja como eu, seja saudável e ativo. Divirta-se fazendo atividade física, tá o menininho andando de skate aqui. Ajude os adultos e mantenha-se ativo para ajudar a fazer as coisas em casa, é muito importante. Mesmo, eu não tenho como ficar correndo na rua, não tenho lugar para andar de bicicleta. Só de você estar ajudando em casa, estar ativo, varrendo, lavando louça, tirando um pó, ajudando a mãe a tirar uma roupa do varal, isso você já está movimentando o seu corpo, já está gastando energia, tá bom? Sempre que possível, prefira andar, né? Eu tenho que subir dois andares só, eu vou de elevador? Não, eu vou de escada. Prefira andar, né? Pra gente exercitar o nosso corpo, movimentar, porque senão a gente vai acabar atrofiando tudo. Não basta ouvir música, dance. Se tranca no quarto, coloca a música que você gosta, aquele BTS que eu sei que as meninas adoram, e dança mesmo, mexe o esqueleto, gasta energia, tá? Que é o que tá faltando nessa geração. E aqui embaixo tem uma tirinha do Calvin, que ele chega falando assim: acabei de ler uma história de ficção científica ótima. É sobre como as máquinas dominam os homens e transformam eles em escravos zumbis. Aí o tigrinho olha e faz assim: então, em vez de nós controlarmos as máquinas, elas nos controlam? Que ideia assustadora! Aí ele fala assim: nem me fale, ei, que horas são? Tá na hora do meu programa de TV. Então presta atenção nessa tirinha, né? Ela é como se fosse uma pegadinha aí sobre uma coisa que eles estão falando, e no final mostra que eles já são controlados, né? B. Na tirinha, as máquinas que passam a controlar os humanos podem ser comparadas com as invenções de verdade? Aí você vai raciocinar aí. Você acha que as máquinas estão controlando os seres humanos ou não? Você acha que as pessoas estão reféns do celular, da televisão? Quando você chega em casa, você consegue ficar com tudo desligado, com a TV desligada, sem Wi-Fi, só lendo um livro ou curtindo a sua casa, fazendo uma comida, alguma coisa desse tipo? Ou você precisa estar com a TV ligada, mesmo que você nem esteja assistindo? Ou você precisa estar lá olhando o Instagram, mesmo que você nem tenha nada para ver de importante? As máquinas já estão controlando os seres humanos, né? Essa tirinha é meio cômica, né? Tenta mostrar um pouquinho de humor, mas é a realidade que a gente vive, infelizmente.
O Calvin fala aqui que horas vai começar meu programa de TV. Então ele vai parar tudo que ele tá fazendo pra ir ver o programa de TV dele. Ele já tá sendo controlado pela TV dele. Tem até um papelzinho aqui que tá perguntando assim: em sua opinião, Calvin é ou não controlado por alguma máquina? Sim, né? Ele é controlado pela TV, que ele tá fazendo as coisas ali, mas ele tá com o pensamento lá na TV. Então ele está sendo controlado por o que vai passar ali. E a resposta da B aqui tá falando que podem ser comparadas com as invenções de verdade. Que invenções é essa? Que máquinas são essas, né? Que estão controlando a gente? A televisão, o celular, o tablet, a internet e etc. A C é esse mural da turma que era pra gente fazer um cartaz sobre obesidade, que não tem necessidade de fazer, tá bom? Como a gente tá nessas aulas remotas, eu não vou pedir pra vocês fazerem cartaz. Só nessa semana, acho que nos 3 livros tinham pra fazer cartazes e murais, né? Então, não tem como eu pedir pra vocês fazerem toda hora em casa, infelizmente. Se a gente tivesse na sala, até tinha material, todo mundo fazia junto e até daria, mas aqui, cada um na sua casa, é muito inviável, tá bom? A aula já tá grande já, mas tá bom, deu pra vocês entenderem, eu acho. O assunto é muito importante, é muito preocupante, né? Como eu falei pra vocês, a gente não sabe se a gente vai viver o mesmo tanto que nossos avós viveram até os 70, 80 anos, com o estilo de vida que a gente tem tido. É bem difícil que a gente chegue tão longe. Isso me preocupa. E preocupa não só por mim, mas por vocês que são bem mais novos, pelos meus filhos e etc, etc, etc. Então, por isso que eu quis dar uma aula bem completa e explicar para vocês direitinho como que chegamos aqui e como podemos sair, né? Ainda a minha voz tá um pouquinho falhada, mas já tá bem melhor, graças a Deus. Qualquer coisa é só me chamar lá como sempre, tá bom? Que eu respondo. Não tem aula no sábado, tá bom? É só na segunda-feira que eu vou estar recebendo essa atividade. Beijo, tchau!